Você já viu um brinquedo antigo e sentiu que ele estava te olhando? Não de uma forma óbvia, mas como se soubesse algo sobre você que você mesmo ainda não descobriu. Pois bem, foi exatamente isso que senti quando vi aquele carrossel de brinquedo pela primeira vez. Não sabia que minha vida estava prestes a desmoronar, que minhas noites seriam assombradas e que algo ou alguém me espreitaria a cada movimento. Mas agora é tarde demais. Se você quiser ouvir a história completa, fique comigo até o fim. E não se esqueça de se inscrever no canal antes que o carrossel volte a girar. Meu nome é Tiago, e o que vou contar aconteceu quando eu tinha 15 anos. Até hoje, quase 10 anos depois, ainda carrego o peso do que vi e vivi naquela época. Não sou o tipo de pessoa que se impressiona fácil, nunca fui. Mas depois do que aconteceu com aquele carrossel, minha vida mudou de uma forma que eu nunca imaginei possível. Tudo começou em um sábado à tarde, quando minha mãe decidiu que íamos à feira de antiguidades do centro da cidade. Ela sempre foi apaixonada por móveis e objetos antigos. Dizia que as coisas de antigamente tinham mais alma, mais história. Eu nunca dei muita bola, mas naquela época não tinha muito com que me distrair. Então aceitei ir com ela. A feira ficava em uma praça grande, cheia de barracas amontoadas, com o cheiro de madeira velha misturado ao aroma de churros e pipoca. Enquanto minha mãe olhava algumas cadeiras de balanço, algo chamou minha atenção. Em uma barraca distante, coberta por uma lona desgastada, eu vi algo brilhando sob a luz do sol. Me aproximei e vi que era um carrossel de brinquedo. Não era um carrossel qualquer, desses de plástico que a gente vê em lojas de brinquedos. Esse era feito de madeira maciça, com detalhes minuciosos pintados à mão. As pequenas figuras de cavalos pareciam vivas, suas crinas esvoaçando em um movimento congelado no tempo. O mais estranho, porém, era que ele parecia muito bem conservado, como se tivesse sido criado recentemente, embora seu estilo fosse algo muito antigo. O dono da barraca era um homem idoso, de olhos profundos e cansados. Quando me viu olhando o carrossel, ele sorriu de forma estranha, quase como se estivesse satisfeito por eu ter notado o brinquedo. Bonito, não é? Ele disse, a voz rouca como madeira sendo serrada. Eu assenti, sem tirar os olhos do carrossel. Quanto custa? Perguntei, curioso. O homem me olhou de cima a baixo e com um gesto de mão disse, não custa nada. Se você quer, pode levar. Só tem que saber de uma coisa. Ele é mais do que parece ser. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Eu deveria ter recusado. Deveria ter me afastado dali. Mas naquela idade, o medo é facilmente abafado pela curiosidade. Agradeci o homem e levei o carrossel comigo. Minha mãe nem notou, ocupada como estava com suas compras. Chegamos em casa ao final da tarde, e eu fui direto para o meu quarto, levando o carrossel comigo. Coloquei-o na minha estante, ao lado de alguns livros velhos que eu mal tocava. Aquela noite, no entanto, foi a primeira vez que senti que algo não estava certo. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi um som baixo, quase imperceptível de música. Era uma melodia suave, mas repetitiva, e vinha de algum lugar do quarto. Levantei-me devagar e com o coração acelerado olhei em volta. A música parecia vir do carrossel, mas ele estava imóvel do jeito que eu o havia deixado. Aproximei-me e o som cessou. Achei que era coisa da minha cabeça e voltei para a cama. Nos dias seguintes a melodia começou a se repetir com mais frequência, sempre à noite, sempre baixinha, mas constante. Eu comecei a ter pesadelos também. Sonhava com o carrossel girando, os cavalos ganhando vida, galopando furiosamente em círculos, como se estivessem tentando escapar de algo invisível. Acordava suado e ofegante, mas sempre que olhava para a estante, o carrossel continuava lá, parado. Depois de uma semana as coisas pioraram. Uma noite, eu estava quase adormecendo quando ouvi, além da música, o som de risadas. Risadas infantis, como se várias crianças estivessem brincando no meu quarto. Acendi a luz, desesperado, mas não havia ninguém lá. No entanto, o carrossel estava diferente. Ele havia mudado de posição. Antes estava de frente para a janela, mas agora estava virado para a cama, como se estivesse me observando. Foi quando eu percebi algo ainda mais perturbador. Os cavalos, eles não estavam mais na mesma posição. As cabeças, que antes apontavam todas para frente, agora estavam viradas de lado, e seus olhos de vidro pareciam me encarar. Eu tentei ignorar o medo crescente, mas na noite seguinte a situação chegou ao ponto de ruptura. Eu acordei no meio da noite com a sensação de que havia alguém no meu quarto.
Quando abri os olhos, vi uma figura pequena e indistinta parada ao lado da minha cama. Parecia uma criança, mas sua pele era pálida, quase translúcida, e seus olhos eram vazios, negros como a noite mais escura. Eu gritei, e a figura desapareceu em um piscar de olhos, mas o carrossel, ele estava girando. Lentamente, sem que ninguém o tocasse, o brinquedo girava em círculos, e a melodia que eu ouvia estava mais alta agora, como se ecoasse por toda a casa. A essa altura eu estava convencido de que havia algo muito errado com aquele carrossel. Decidi contar para minha mãe, mas ela não acreditou em mim. Disse que eu estava apenas impressionado por causa dos filmes de terror que eu assistia, e que deveria me livrar do carrossel se ele me incomodava tanto. Eu segui o conselho dela. Na manhã seguinte, levei o carrossel até o quintal e o enterrei. Joguei terra por cima dele, respirei fundo e senti um alívio imediato. Mas como você deve imaginar, isso não foi o fim. Naquela mesma noite a música voltou. Dessa vez, porém, ela vinha do chão exatamente de onde eu havia enterrado o carrossel. Era mais alta, mais insistente, e junto com ela, as risadas infantis voltaram. Eu não sabia mais o que fazer. Me sentia preso em um pesadelo sem fim. E foi então que me lembrei do velho da feira de antiguidades. No desespero, voltei à praça, na esperança de encontrá-lo e exigir respostas. Mas quando cheguei lá, sua barraca havia desaparecido. Perguntei a alguns vendedores, mas ninguém se lembrava de um homem com aquelas descrições. Agora, 10 anos depois, o carrossel ainda está lá, em algum lugar. Eu nunca mais o vi, mas posso sentir sua presença. Como se ele ainda estivesse à espera de alguém que o encontre e o liberte de novo.